Já parou para pensar o que acontece quando as regras de um país simplesmente não dão conta de uma situação? Quando a lei, basicamente, se cala? Essa é uma das questões mais fascinantes do direito e hoje a gente vai mergulhar em como um verdadeiro duelo de gigantes da filosofia jurídica se desenrola todos os dias lá no nosso Supremo Tribunal Federal. Pois é, essa é a grande questão, né? Imagine o juiz ou uma juíza diante de um caso super complexo, um daqueles casos difíceis, onde a lei escrita não dá uma resposta clara. O que se faz? Será que se inventa uma nova regra ali na hora? Ou será que a resposta está em algo mais profundo, algo que já estava lá, só que escondido no tecido da lei? E olha, no Brasil, isso aqui não é papo de livro, não. É a realidade do Supremo Tribunal Federal. Para os ministros do STF, em casos que mudam a vida de todo mundo, como o reconhecimento de uniões homoafetivas ou a questão da interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, essa pergunta é o trabalho deles. Para a gente conseguir entender como essas decisões são tomadas, a gente precisa conhecer as duas grandes teorias do direito que estão sempre em jogo. É literalmente um duelo de filosofias. De um lado, a gente tem o que podemos chamar de time Hart, que enxerga o direito como um conjunto de regras que a sociedade criou. Do outro, o time Dworkin, que defende que o direito é uma prática que está conectada com a integridade e os princípios morais de uma comunidade. A ideia do H.L. Hart, o tal do positivismo jurídico, é basicamente a seguinte: uma lei vale porque foi criada pela autoridade certa, seguindo as regras do jogo. Ponto. Se essa lei é boa ou ruim, justa ou injusta, bom, aí já é outra conversa. Isso é uma questão de moral, não de direito. São caixinhas separadas. Já o Ronald Dworkin, nossa, ele discorda de um jeito radical. Para ele, direito não é só um monte de regra. É uma prática de interpretação. E essa prática está, assim, grudada na moralidade política de um povo. Para Dworkin, um juiz precisa mergulhar a fundo nos princípios morais da Constituição para conseguir achar a resposta certa. A melhor forma de entender essa briga de gigantes, sabe qual é? É com uma analogia. Pensa só na tarefa de traduzir um poema antigo e bem complexo. O juiz do time do Hart seria como um tradutor literal. Ele pega o dicionário, que são as regras, e segue à risca. Se falta uma palavra no dicionário, ele simplesmente para e diz: bom, o texto acabou aqui, vou ter que inventar algo novo. Agora, o juiz do Dworkin, ele é outra coisa. Ele é um tradutor literário. Ele sabe que o dicionário é importante, claro, mas para capturar a alma do poema, ele precisa entender o ritmo, a emoção, a intenção do autor, ou seja, os princípios morais. Ele não inventa, ele interpreta, para manter a integridade da obra original. E aqui no Brasil, o palco principal para esse duelo filosófico é a nossa própria Constituição. É ela que vira a arena para esse confronto de ideias. É que a nossa Constituição de 1988 não é um manual de instruções neutro, sabe? Ela é recheada de princípios com uma carga moral enorme. Conceitos como dignidade da pessoa humana, por exemplo, não são só palavras bonitas, são comandos jurídicos, ordens a serem seguidas. E isso nos leva para um conceito-chave desenvolvido pelo jurista Tiago dos Santos Luz: a moralidade constitucionalmente vinculante. A ideia aqui é que esses valores morais não são enfeites, eles são parte do direito e obrigam os juízes e o Estado a agir de uma certa maneira. A moral, nesse caso, vira lei. Tá, beleza. Mas como é que essas teorias todas funcionam na vida real, na prática, quando aparecem aqueles casos super polêmicos que chegam no STF? Vamos botar as teorias em ação para ver? Vamos pegar um caso histórico que todo mundo conhece: o julgamento que reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como família. Naquela época, se você olhasse a lei, preto no branco, ela não falava nada sobre isso. As regras, para usar a linguagem do Hart, estavam em silêncio. E o que o STF fez? Em vez de ficar só na letra fria da lei, a Corte foi buscar resposta nos princípios. Esse trecho da decisão, por exemplo, mostra que o raciocínio foi todo moral, focado nesse dever de proteger a dignidade e a igualdade de todo mundo. E é aqui que o duelo fica claríssimo. Para um positivista como Hart, o STF basicamente agiu como se fosse o Congresso, onde a lei não dizia nada, os juízes foram lá e criaram uma nova regra. Já para um interpretativista como Dworkin, a história é bem diferente. Os juízes não criaram nada. Eles só aplicaram um princípio moral que já estava lá na Constituição, o da dignidade, a um novo fato da vida real. Outro caso de uma complexidade gigantesca foi a decisão sobre a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. O Código Penal proibiu o aborto, mas e essa situação tão específica, que a lei não previa? E, de novo, o que a gente vê? O STF não se limitou às regras que já existiam.
O tribunal mergulhou num debate moral super profundo, colocando na balança a dignidade da mulher, a autonomia dela para decidir sobre o próprio corpo e o princípio de evitar um sofrimento inútil e cruel. O que nos leva de volta àquela pergunta fundamental que define todo esse debate. Diante desses casos, a Corte estava legislando, criando o direito do zero, ou estava, na verdade, revelando um direito que sempre esteve ali, nos princípios morais da nossa Constituição? E isso tudo nos leva ao ponto crucial da nossa conversa. Afinal de contas, qual é a verdadeira natureza da nossa lei fundamental? Ela é um manual de regras ou ela é um poema? A gente volta para a nossa analogia. A Constituição é um manual de regras, tipo um dicionário, que tem que ser seguido ao pé da letra? Ou ela é mais parecida com um grande poema sobre justiça, cujos princípios a gente precisa interpretar para manter o propósito e o significado deles sempre vivos? No fim das contas, o que a gente tem são duas visões de justiça radicalmente diferentes. Para os positivistas, a lei é o que está escrito nas regras, e quando elas acabam, o juiz vira quase um político. Já para os interpretativistas, a lei é o que os princípios morais da comunidade justificam, e o papel do juiz é sempre o de intérprete, nunca o de político. E por que isso importa tanto? Porque essa discussão toda define a natureza do poder dos juízes. Define até onde um juiz pode ir, qual é o papel dele e, em última instância, o que significa justiça numa democracia como a nossa. Isso nos deixa com uma última reflexão, que talvez seja a mais desafiadora de todas. Se a gente aceita que direito e moral andam juntos, como parece ser o caso no Brasil, surge uma pergunta inevitável. A moralidade de quem é que prevalece na hora de decidir? A resposta para isso, continua a ser construída a cada nova decisão do nosso Supremo Tribunal.